Os queridos irmãos, com alegria celebramos a festa dos santos anjos, São Gabriel, São Miguel e São Rafael. Originalmente, esse dia era dedicado apenas a São Miguel. Depois, a Igreja colocou num dia só a festa dos três arcanjos. Antes, cada um tinha um dia específico, mas desde a última reforma litúrgica, nós temos a celebração num dia só. E é por isso que, por ser tradicionalmente o dia de São Miguel, é o santo anjo que nós mais evidenciamos nesse dia. E também nós evidenciamos bastante São Miguel hoje por conta da Quaresma de São Miguel, que foi instituída, podemos dizer assim, por São Francisco de Assis. São Francisco criou esse costume, criou essa piedade de 40 dias antes da festa de São Miguel iniciar uma quaresma, um tempo de penitência, um tempo de meditação da palavra de Deus, um tempo de combate espiritual, combate que é a vida do cristão, como nós já mencionamos no início da celebração. São Francisco de Assis não se contentou apenas com aquela quaresma que nós conhecemos, ele inventou mais algumas, dentre elas essa de São Miguel Arcanjo, e que tem feito muito bem as pessoas. Essa piedade de 800 anos tem feito muito bem às nossas famílias, aos cristãos, aos jovens, e é uma quaresma, é uma piedade que está cada dia, cada ano, aumentando mais. Nós aqui na nossa paróquia tem 3 anos que nós fazemos ela, 3 anos, mas é uma quaresma muito mais antiga, 800 anos ela existe, mas apenas 3 anos atrás nós despertamos para essa necessidade, para essa possibilidade, conveniência de rezarmos a São Miguel Arcanjo. E eu sei que de lá para cá, muitos aqui, inclusive eu, se aproximaram dos santos anjos, tomaram consciência da existência deles, não só dos santos arcanjos, que são descritos na Sagrada Escritura, de modo especial, Gabriel, aquele que anunciou a Virgem Maria, Miguel, aquele que lá em Apocalipse 12, luta junto com a Virgem, junto com a mãe, para defender o filho, para defender a igreja, para pisar a cabeça do inimigo, para vencer o inimigo, e Rafael, aquele lá do Antigo Testamento, que tem um momento com Jacó. Em todo caso, os santos anjos não se resumem a esses 3, são milhões, miríades de miríades, milhares de milhares, milhões de milhões, bilhões de santos anjos que nós temos no céu. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, cada um de nós tem o seu, cada paróquia tem o seu, cada cidade tem o seu anjo, cada país tem o seu anjo, e além disso, esses santos arcanjos. Então são várias hierarquias que os anjos têm, nós conhecemos muito pouco, mas estamos conhecendo cada dia mais. Conhecemos pouco, nos aproveitamos disso muito pouco, deveríamos aproveitar muito mais a existência dos santos anjos, dessa milícia celeste, mas estamos cada dia aprendendo mais, a começar por São Miguel e pelo nosso anjo da guarda. Falar de santos anjos é falar dessa realidade espiritual, essas criaturas espirituais que foram criadas por Deus, são criaturas, não são deuses, são
criaturas criadas, portanto, por Deus, para viverem com Deus. Claro, Deus criou os anjos para viverem com Ele, para participarem da sua alegria também, como criou a cada um de nós para participarmos da sua alegria. Mas os santos anjos foram criados por Deus e podemos dizer assim, eles têm uma grande missão, a missão de servir a Deus, de amar a Deus, mas também de servir ao homem, de amar o homem. Os santos anjos, aqueles que não se rebelaram, nos amam muito, nos amam muito. Não é assim como o nosso amor, que é mais ou menos, um dia é mais, outro é menos, um dia tem muito, outro dia não tem quase nada. Os santos anjos têm uma constância nesse amor. Desde que eles se decidiram por amar a Deus e amar aqueles que Deus criou, eles nos amam e pronto. Então os santos anjos nos amam muito, diferente dos anjos caídos que nos odeiam muito, e é justamente por ódio a Deus e a nós que eles caíram, porque eles rejeitaram a Deus. Algumas pessoas perguntam assim: será que no juízo final, será que quando o mundo acabar, os anjos vão se converter, os anjos caídos, Satanás e toda a sua corja, será que eles vão se converter? E se eles se converterem, será que Deus perdoa? Bom, se eles se convertessem, Deus perdoaria, com certeza, como perdoa a nós, como nos perdoa. A questão é que eles não vão se converter, não porque eles estão determinados a não se converter por Deus, ou seja, não porque Deus determinou que eles não se convertessem, mas é da natureza dos anjos não mudarem de ideia. É da natureza dos anjos, que é puramente espiritual, não mudarem de ideia, não voltarem atrás. Então, quando eles tomam uma decisão, aquela decisão é até o fim, é eterna. É uma decisão que é diferente da nossa, a gente volta atrás, a gente toma uma decisão para o caminho errado, mas a gente volta atrás, porque nós estamos ainda no tempo, nós estamos dentro do tempo, e enquanto estamos sujeitos ao tempo, nós temos tempo de voltar atrás. Já os anjos são puramente espirituais, eles não têm tempo de voltar atrás, porque nem existe tempo para eles, existe apenas o hoje, existe apenas o presente para eles. Então, quando eles se decidiram por Deus, aquela decisão é para sempre. São Miguel Arcanjo é santo, já se decidiu por Deus, como Santa Mônica, como Nossa Senhora, como São José. A gente chama os santos anjos que estão no céu de santos, porque eles já estão no céu, já estão decididos por Deus de uma vez por todas, assim como aqueles santos humanos, né, que já morreram e se decidiram por Deus, é claro, como eu mencionei, São José, Nossa Senhora, etc. Agora, aqueles que se decidiram por odiar a Deus, por inveja do homem, por inveja, né, do ser humano, por inveja de Deus, por querer se colocar no lugar de Deus, esses não voltam atrás, não voltam atrás. E passam e passarão a eternidade fazendo com que o homem se perca. Então, os anjos criados por Deus têm a missão de amar a Deus, de servir a Deus, de viver com Deus, e de amar ao homem, de servir ao homem, e de proteger o homem, de defender o homem, uma vez que outros anjos se rebelaram contra Deus e passam a eternidade tentando fazer o homem se perder. Então esses anjos que amam a Deus e amam os homens, cuidam dos homens, que são frágeis, que são pequenos e que podem ser sugestionados pelos demônios, que podem escutar, dar atenção aos demônios, que podem, é claro, voltar-se contra Deus. Então os anjos estão nos protegendo, sempre colocando na nossa frente, colocando ao nosso lado, assim,
é claro que não é uma proteção obrigatória, no sentido assim que nos obriga a fazer aquilo que a gente quer, como uma mãe faz com o filho quando vê que ele está indo para o lago e ele não sabe nadar. A mãe segura, amarra o filho, né, prende o filho, se for preciso acorrenta o filho para ele não ir para o lago e se afogar, porque sabe que ele não sabe nadar. O anjo não faz isso. Ele não tira o lago da minha frente e tampouco me amarra em correntes, mas ele está o tempo inteiro ali no meu ouvido, me sugestionando, sussurrando no meu ouvido coisas boas, realidades santas, virtudes, para que eu não pule no lago e me afogue. Então ele não invade a nossa liberdade, ele apenas está ali como este protetor que, é claro, nos defende do mal, mas ao mesmo tempo nos mantém a nossa liberdade intacta, nosso livre-arbítrio intacto. A gente pode pular do abismo, mas não pularemos do abismo sem antes termos a ajuda dos nossos santos anjos da guarda, de São Miguel, de São Gabriel, de São Rafael, sem antes eles lutarem. Porque não é só uma luta de espadas, de canhões, de armas. É uma luta, sim, essa luta de estar o tempo inteiro mostrando o caminho certo, o tempo inteiro sendo o apoio para aqueles que querem voltar para o caminho certo, sendo aquela voz que ajuda, que clareia as coisas, que ilumina o caminho, que clareia as ideias, que ilumina as ideias. Então é uma luta, claro que não se trata de uma luta carnal, como nós vemos nas guerras aí, é uma luta espiritual, Então nós não cairemos no precipício sem antes termos do nosso lado anjos lutando para não cairmos. A gente vai cair no fim se a gente quiser. Se a gente falar, não, eu quero, apoio eu terei para não cair, amigos eu terei para me tirar daquele caminho do erro, da perdição. Os santos anjos, os santos de Deus, claro, o próprio Deus, que acima de tudo cuida de mim através dessas criaturas. Que é claro, quem cuida de mim no fim das contas é Deus, através dos anjos, através dos santos, através da minha mãe, do meu pai, do padre, do meu amigo, através das pessoas. No fim das contas, quem cuida de nós é Deus, através das suas criaturas também. Então, os anjos de Deus, milhões de milhões, cuidam de nós, nos protegem, nos defendem, estão aí para nos ajudar a irmos para o céu, para não termos o mesmo destino dos anjos caídos, dos infiéis, daqueles que se rebelaram contra Deus por inveja, por maldade, por ciúme, aqueles que se rebelaram contra Deus por falta de humildade, por orgulho. Os anjos estão aí para cuidar de nós. E que cada dia na nossa paróquia, nas nossas famílias, nós tomemos mais consciência disso. Que cada quaresma que nós façamos, da agora para frente, seja um trampolim, que nos coloca mais ainda na presença dos anjos, pois se estivermos na presença dos anjos, estaremos na presença de Deus. Não porque eles são deuses, mas porque não tem contradição. Se eu vou para Deus, aliás, se eu vou para os anjos, eu estarei na presença de Deus. Como eu sempre falo de Nossa Senhora da Guia, nossa padroeira aqui. Não tenha medo de Nossa Senhora. Ela não quer nada para si. Se você vai para ela, ela te guia até Jesus. Ela te guia até Jesus. Se você se lança nos braços dela, ela coloca você no colo de Jesus, nos braços de Jesus. É assim os santos anjos também. Então, que cada dia mais e cada quaresma, e não só na quaresma, mas todos os dias, saibamos recorrer aos anjos, aos santos anjos, o anjo da guarda, os nossos anjos da guarda. São Padre Pio dizia para os seus dirigidos espirituais:
brigava com eles porque eles deixavam os seus anjos da guarda ociosos, deixava eles ociosos demais. Então, amole o santo anjo, perturbe ele, insista, coloque ele para trabalhar, ou seja, coloque ele ou deixe ele, não atrapalhe o seu anjo, deixe ele cuidar de você de fato e colocar no caminho certo, que cada dia mais saibamos usar a presença, a existência dos anjos ao nosso favor, como Deus quer, amemos os santos anjos, porque viveremos com eles também no céu, junto com nossos irmãos que foram para o céu, com os nossos familiares, nós viveremos no céu junto com os anjos. E para terminar, lembrem que Jesus disse no Evangelho, quando perguntam para ele, olha, aquela mulher que teve 7 maridos, de quem será o esposo dela, ou qual será o esposo dela no céu? Ela teve 7 aqui na terra, deixou filho com ninguém, casou com 7 irmãos, todos morreram sem deixarem filho. De quem ela será? Jesus diz, de ninguém, porque no céu ninguém se dará em casamento. Todos serão como os anjos, ou seja, todos terão olhos só para Deus. Numa palavra que a gente pode entender. Nós teremos olhos só para Jesus. É claro que nós iremos notar os nossos irmãos. Claro que a gente vai conviver com os nossos irmãos, inclusive com esses que estão sentados aqui nesse banco. Nós viveremos e conviveremos no céu, claro, o pai com seu filho, o marido com a sua esposa, mas não como marido e esposa, mas como irmãos, todos olhando para Deus, servindo a Deus, com o olhar fixo sempre em Deus. Deus será o centro de tudo. Deus será tudo em todos, como diz a Sagrada Escritura. Meus irmãos, que os santos anjos, que São Miguel, nos proteja cada dia mais, como tem nos protegido os anjos da guarda e os santos anjos arcanjos, para que cheguemos no céu e com eles adoremos a Deus na eternidade, amemos a Deus eternamente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.